Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Prof. Thaís e vamos continuar aí com as nossas aulas de ciências. Então, nas nossas últimas aulas a gente terminou de falar sobre os invertebrados. A gente viu todos os grupos de invertebrados, trabalhou sobre eles, fez exercício sobre eles e agora a gente vai começar a falar sobre os vertebrados, tá? Então vamos lá. A gente já falou algumas aulas atrás a diferença entre invertebrado e vertebrado. Então vocês lembram quais eram as características dos vertebrados? Bom, comparado aos invertebrados, a principal característica dos vertebrados é que eles tinham coluna vertebral e crânio, certo? Mas não são só essas as características dos vertebrados, existem outras. Claro, naquele dia, naquela aula, a gente trabalhou só a diferença principal entre invertebrados e vertebrados, que é que os vertebrados possuem vértebra, né? Possuem a coluna vertebral e o crânio, e os invertebrados não tinham, tá? Mas não são só essas características, tem outras também. Então vamos lá. Quais são as características dos vertebrados? Começando então pela característica principal, todo vertebrado vai ter crânio. E por que eles têm crânio? Para proteger o encéfalo, tá? Então, o crânio é como se fosse uma armadura para proteger o nosso encéfalo, o nosso cérebro, né? E não só o nosso dos seres humanos, mas também de outros vertebrados, como uma coruja, por exemplo, um cachorro, enfim, certo? E nós temos também uma coluna vertebral. A coluna vertebral, ela vai servir para proteger a medula espinal. Então, aqui dentro, a gente não consegue ver, mas aqui dentro tem massa cinzenta igual tem lá no nosso cérebro, tá? E por isso que então tem as vértebras, porque ela precisa proteger a nossa medula espinal, que é a nossa continuação aí do nosso sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso central é composto pelo nosso cérebro e pela nossa medula espinal, né? Que é protegida então pela nossa coluna vertebral. Certo, pessoal? Então, todos os vertebrados têm essas duas características. Além disso, todo vertebrado vai ter esqueleto interno. Então, quando for encontrado algum osso, algum esqueleto de um animal que viveu há muitos anos atrás, ou às vezes até mesmo na rua, a gente às vezes acaba encontrando o esqueletinho de um passarinho que morreu, né, essas coisas assim. Toda vez que você vê um esqueleto, saiba que foi de um vertebrado, porque invertebrados não possuem esqueleto interno, certo? Ó, que a gente pode ver uma ave, um peixe, um anfíbio, enfim, certo? Réptil, mamífero. Todos os vertebrados possuem esqueleto interno. Outra característica, todos os vertebrados possuem simetria bilateral. O que é simetria bilateral? É quando a gente consegue, se a gente for dividir o corpo desse vertebrado, a gente consegue dividir em duas metades iguais, duas metades semelhantes. Por exemplo, a coruja. Se a gente pegar uma coruja e dividir ela no meio, percebam que ela possui dois lados iguais. Todos os vertebrados vão possuir essa característica. Nós, por exemplo, imagine nós, os seres humanos. Se a gente passar um risco aqui no nosso meio, a gente não consegue dividir dois lados iguais, semelhantes, o lado esquerdo e o lado direito? Sim, né? Então, isso é simetria bilateral. Todos os vertebrados possuem. Além disso, todos os vertebrados, eles vão ter um sistema digestório completo. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma boca, né, que vai ingerir o alimento, vai passar por todo o tubo digestório e vai sair por um ânus. Ou então, no caso aí de algumas aves, vai ter a boca, vai passar por todo o tubo digestório e vai sair pela cloaca, tá? Então, todos os vertebrados vão possuir sistema digestório completo, coisa que lá nos invertebrados eles não tinham, beleza?
E outra característica é que todos os vertebrados, eles possuem um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue corre em vasos sanguíneos, tá? Isso é sistema circulatório fechado. Tem o coração que bombeia o sangue e esse sangue é impulsionado por artérias e volta pelas veias. Então, esses são os vasos sanguíneos. O sangue está dentro de vasos sanguíneos, tá? Esse é o sistema circulatório fechado. Beleza, pessoal? Então, essas são as 5 características que todos os vertebrados têm, tá? Todos os que a gente vai falar agora posteriormente possuem essas características. Então, os vertebrados, eles podem ser divididos, classificados em 5 grandes grupos, que são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E agora a gente vai ver cada um desses grupos, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelos peixes. Os peixes, eles são divididos em 2 tipos. Existem os peixes que a gente chama de peixes cartilaginosos e os peixes que a gente chama de peixes ósseos. Qual é a diferença entre esses dois? Os peixes cartilaginosos são os tubarões e as raias, tá? Então, tubarão também é peixe, tá, gente? Então, os peixes cartilaginosos são tubarão e raia. Sempre lembrem disso. E os peixes ósseos, eles são aqueles peixes comuns, por exemplo, até os peixes que a gente se alimenta, como bagre, pintado, carpa, o peixe palhaço, que é aquele peixe lá do Nemo, enfim, a peixinha lá também do Nemo, que é a Dory, também são todos peixes ósseos, tá? O que difere, então, é a forma que o seu esqueleto, a composição do seu esqueleto interno, beleza? Todos os peixes são aquáticos, isso vocês já sabem, né? O peixe não vive fora de água. E os peixes, eles respiram através de brânquias. Então, as brânquias são essas aberturas aqui que a gente consegue identificar nos peixes. Aqui, nesses peixes mais comunzinhos, ela tá aqui atrás dessa parte aqui do peixe. Geralmente, quando a gente pega um peixe, a gente consegue perceber que tem uma parte como se fosse aberta aqui do lado, né? Ali são as brânquias, tá, pessoal? É por aquele local em que o peixe respira. Existem alguns peixes que possuem pulmões, são chamados peixes pulmonados, mas os pulmões deles são bem rudimentares, tá? Não é como os nossos, por exemplo. Mas mesmo assim, gente, o peixe ele é mais caracterizado por possuir brânquias, por mais que tenham alguns que tenham aí os pulmões rudimentares. A alimentação dos peixes é variada, né? Tem os peixes que são carnívoros, tem os peixes que comem larvas, ovos de outros peixes, essas coisas assim. Larvas de outros peixes não, né? De algum animal que tá lá dentro do mar, dentro do rio, mas ovos podem ser ovos de outros peixes, de outros animais que estão ali, certo? São ectodérmicos. O que é isso, gente? Ectotérmicos. Os ectotérmicos são aqueles animais que a gente chama de sangue frio. Eles não têm a capacidade de manter de conseguir controlar a temperatura do seu corpo, tá? Para isso, eles precisam de recursos externos a eles, como, por exemplo, o sol. Porque eles não conseguem manter a temperatura do corpo deles, então eles são chamados de sangue frio. E além disso, os peixes, eles possuem sexos separados, então a gente tem os peixes que são macho e os peixes que são fêmeas. E para fecundar seus ovinhos, os peixes machos lançam os espermatozoides na água e as fêmeas lançam os seus óvulos na água também. E aí fica a critério do destino do espermatozoide se encontrar com o óvulo e fecundar, tá? Então é assim que ocorre a fecundação deles. Então é uma fecundação externa e eles são ovíparos, né? Possuem o seu desenvolvimento embrionário que ocorre dentro de um ovo. Então vamos lá, o próximo grupo são os anfíbios.
Os anfíbios, eles são representados pelos sapos, esses aqui são os sapos, pelas rãs, pererecas, salamandras, essa aqui é salamandra, 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 e esse aqui, cobra cega, também conhecido como cecílias, tá? Então, esses são os representantes dos anfíbios. Os anfíbios, eles passam parte da vida deles na água e outra parte em terra firme. Sendo assim, eles dependem muito da água. Você não vai encontrar um sapo, uma salamandra, uma cobra cega num deserto, por exemplo. Eles sempre vão estar em locais que tenha muita água, né? Aqui na nossa região, na nossa cidade, chove muito, né? Tem um clima bastante úmido, certo? Então, tem bastante incidência, tem muito sapo, não tem? Às vezes até chamam a nossa cidade de Sapolândia, porque tem muito sapo, porque é um local úmido, é perto de rio, então é esse o local em que eles gostam de viver, tá? Os anfíbios, eles passam por metamorfose. Então, como que isso vai acontecer? A metamorfose, ela é muito mais evidente nos anuros. Quem são os anuros? São os sapos, rãs e pererecas. Nós temos também o grupo das salamandras, é chamado de urudela, e das cobras cegas, né, que também são conhecidos como cecílias, é chamado gimnophiona, tá? Então, esses são os grupos dos anfíbios. Dos grupos dos anfíbios, os que têm a metamorfose mais evidente é o grupo dos anuros, que é dos sapos, rãs e pererecas. As salamandras e as cobras cegas, elas não têm a metamorfose tão evidente. Além disso, existem algumas salamandras que nem passam por metamorfose, tá? Tá, mas o que é metamorfose, afinal? Metamorfose é quando o indivíduo, ele passa por... a sua estrutura corpórea se modifica com o passar das fases da vida dele. Então, por exemplo, nós temos um sapo adulto, certo? O sapo adulto, ele vai botar os seus ovinhos. Dos ovos começa lá o desenvolvimento lá embrionário, e dos ovos eclodem girinos. Olha como é o girino, parece um sapo? Não, né? Tá mais parecido com uma larvinha. Então, olha como é o girino, assim. Com o passar dos dias, esse girino, ele vai começar a desenvolver as suas patas posteriores. Percebam aqui, as patas da parte de trás, estão vendo? Com o passar de mais alguns dias, esse girino, ele já começa a se desenvolver mais. Perceba que ele já começa a adquirir um pouco das características do sapo adulto. E ele começa a desenvolver as suas patas anteriores, que são as da frente aqui. Mas ele ainda tem a cauda, ó. Aí, com o passar de mais algum tempo, de mais alguns dias, esse sapo aqui, que ainda tá com a cauda, ele começa a desenvolver melhor os seus pulmões, sendo assim, ele já vai conseguir agora sair da água, porque aqui no começo, tá esqueci de falar, ele tem brânquias, igual a dos peixes, beleza? Depois que ele começa a crescer, passar pela metamorfose, ele desenvolve seus pulmões, aí ele já vai conseguir sair da água, não vai mais ser as brânquias. E aí, depois, também desenvolve o coração dele. E aí, ele perde essa cauda aqui, ó. Não é que perde e cai fora. Essa cauda, ela fica aqui como se fosse na parte de dentro, tá? Do corpo do sapo. E aí, ele se torna um sapo adulto. Então, ele passa por uma metamorfose. Então, os anfíbios, aí, uma característica deles é essa metamorfose, tá? Lembrando que nas cobras cegas e nas salamandras, essa metamorfose não é tão evidente, mas, inclusive, em algumas salamandras, elas nem passam por metamorfose, beleza? Os anfíbios, eles também são ectotérmicos, ou seja, eles também são animais de sangue frio. Eles não conseguem esquentar o seu corpo, eles não conseguem esquentar o seu sangue. Sendo assim, eles precisam de recursos externos para conseguir fazer isso, como, por exemplo, o sol.
A pele dos anfíbios é muito fina e permeável, até porque a gente sabe, né, que os sapos, por exemplo, eles têm respiração cutânea, ou seja, eles não respiram apenas pelos pulmões, eles respiram também pela pele, né? Então, a pele deles é bastante fina e permeável. O ovo deles é sem casca. Vocês com certeza já devem ter visto ovo de sapo no gramado. É uma coisa branca, assim, né? Parece levemente lesguenta, assim, né? Então, aquilo é um ovo, tá, pessoal? O ovo deles não tem casca, beleza? Aqui a respiração é pulmonar e cutânea, como eu já falei. Os anfíbios, eles são carnívoros, então eles se alimentam de outros animais. Seu desenvolvimento embrionário é do tipo ovíparos, ou seja, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, só que esse ovo não tem casca, mas o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo. E aqui uma curiosidade, pessoal, duas curiosidades na verdade. Vocês sabem a diferença entre sapo, rã e perereca? Porque sapo e rã normalmente são muito confundidos. Então eu vou explicar para vocês qual é a diferença deles. Gente, quando é sapo, a pele dele vai ser bastante rugosa, como se tivesse um monte de beruga aqui em cima. Então a pele do sapo é bastante rugosa. E a da rã não. A da rã é bem lisinha, olha só como é a pele da rã. Por mais que eles tenham uma aparência similar, assim, de tamanho, digamos assim, a pele deles é diferente. Então a pele do sapo é rugosa e a da rã é bem lisinha. A rã, ela tem mais facilidade também para nadar. Aqui as patas delas são mais diferenciadas para nadar do que dos sapos. E das pererecas? Então as pererecas, elas já têm na verdade um formatinho mais diferenciado, né? As pernas delas são bem adaptadas para dar grandes saltos. Mas o que é uma característica bem típica da perereca é que elas possuem discos adesivos aqui nessa parte aqui do dedo dela, ó, do pé. Por isso que ela consegue escalar coisas, por isso que ela sobe parede, ela, né, ela sobe árvore, sobe parede e tudo mais. Porque ela consegue se fixar nesses lugares por causa dos seus discos adesivos aqui na pontinha do pé, tá? E uma característica dessa salamandra aqui, ó, olha só que bonitinha, né? Parece um ETzinho, não sei, uma coisa assim, parece um desenho, na verdade, criado por um ser humano, não é? Gente, essa salamandra aqui, ela é muito utilizada, aqui no Brasil nem tanto, mas nos países que tem salamandras, ela é muito utilizada em aquários. Só que para ela ficar assim com essas estruturas aqui, é quando ela ainda tá numa fase, quando ela ainda não passou para a fase adulta da metamorfose. Então é como se ela fosse nessa fase aqui do que eu expliquei da metamorfose, ó, aqui onde tá passando o mouse, né? Só que aqui é do sapo, mas agora eu tô falando da salamandra. E para eles conseguirem fazer com que essa salamandra ela não passe para a fase adulta, tem que ter uma série de condições no aquário, uma temperatura da água exata, que não mude, porque se mudar levemente, ela já começa a passar pela sua metamorfose e virar adulto. Então, na verdade, é bastante trabalhoso aqui para eles conseguirem manter essa fase da salamandra. Porque uma salamandra normal, né, aquática, ela é assim, ó, tá? Ela não tem esse negócio aqui. E aqui uma salamandra, né, que não é só aquática. Beleza, gente? Então aqui a gente falou sobre os anfíbios. Agora vamos para os répteis. Os répteis, eles são representados pelos lagartos, pelas lagartixas. Então as lagartixas que estão aí na nossa casa, elas são répteis. Pelas tartarugas, jacarés e serpentes, tá? Uma característica uma mudança evolutiva aí dos anfíbios para os répteis é que o ovo dos répteis, eles possuem casca.
Então já é uma mudança evolutiva, né? Dos anfíbios que tinham um ovo sem casca, evoluiu para os répteis com ovos com casca, tá? A pele desses animais é bastante rígida, o que permite eles viverem em ambientes bastante áridos, como por exemplo um deserto, né? Essa pele rígida deles não permite que eles percam muita água para o ambiente. Então, por isso que os répteis eles já conseguiram se expandir pelo mundo afora muito melhor do que os anfíbios, porque os anfíbios eles têm que estar sempre perto da água. Eles não podem morar, por exemplo, morar não, né? Eles não podem viver num deserto, mas os répteis eles conseguem com grande facilidade morar em vários locais, viver em vários locais aí do nosso mundo afora, por essa mudança evolutiva também, que eles conseguiram adquirir aí a pele rígida, diferente dos anfíbios. Os répteis, eles vão ter também pulmões complexos. Lembram que aqui os anfíbios, eles ainda tinham que ter a respiração cutânea, né? Eles têm a respiração pulmonar, mas eles também têm a respiração cutânea aqui nos anfíbios, porque eles não têm um pulmão muito complexo. Já nos répteis, eles possuem um pulmão complexo, então eles não precisam respirar pela pele também. Os répteis também são ectotérmicos, ou seja, eles são animais de sangue frio, não conseguem controlar a sua temperatura interna e para isso eles dependem de recursos externos, como por exemplo o sol. A alimentação desses animais é variada, né? Temos animais que são herbívoros, os outros são carnívoros, né? É variado. A maioria é ovípara, né? Ou seja, com o seu desenvolvimento embrionário dentro de ovos, né? Não são todos que são assim, mas é a maioria. E qual é a classificação desses animais, então? Nós temos os quelônios, que nesse grupo é o grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis. Nós temos o grupo dos crocodilianos, que é o grupo dos crocodilos e dos jacarés. Uma diferença entre jacaré e crocodilo é que a gente pode perceber que nos crocodilos essa parte aqui da boca deles é bem mais larga, tá, gente? Do que a do jacaré, que é um pouco mais fina. Mas ainda assim é difícil de diferenciar olho nu qual é jacaré e qual é crocodilo. E aí nós temos o grupo dos escamados, que é o grupo que tá os lagartos, a lagartixa, iguana, camaleão, serpentes e tudo mais, beleza? Então aqui era o grupo dos répteis. Vamos agora para o grupo das aves. Só voltar um pouquinho. No grupo dos répteis também tinha o grupo dos os dinossauros, que entraram em extinção, tá, gente? Então os dinossauros, eles eram répteis, beleza? E foi dos dinossauros que evoluiu as aves. Até porque vocês já devem ter visto que tinha alguns que conseguiam voar, né? Principalmente parece em desenho. E aí, então, as nossas aves, elas surgiram aí evoluíram, né? Uma linhagem, não é que uma ramificação dos dinossauros, tá? Quem são as aves? Então, os representantes das aves, nossa, são inúmeros, mas eu vou citar alguns para vocês. Avestruz, galinha, beija-flor, andorinha, gavião, papagaio, periquito, pavão, peru, enfim, todos esses são aves, tá? E olhando aqui, gente, olhem as imagens. Qual é a característica principal das aves? Eles possuem o quê? Pena. Eles possuem pena e possuem bico, né? Então, essas são as principais características das aves. As penas, nenhum outro animal tem pena. Já perceberam isso? Só as aves que têm pena. E elas possuem bico e não têm dentes, tá? As aves, elas têm especialização para voo, então, por isso das asas. Mesmo que alguns não possam voar, como por exemplo o avestruz, olha o tamanho do avestruz, ele não consegue voar, né? Por causa do tamanho dele.
mas eles têm especializações para voo, ou seja, todas as aves possuem asas, né? Mesmo que algumas ainda não consigam voar. Muitas aves, elas têm cuidados parentais, tá? Olha só que bonitinho aqui os pinguins, né? O avestruz com os seus filhotinhos. Então, elas têm esse cuidado parental, né? Não são todos, mas muitas têm. Além disso, as aves, elas têm uma visão e uma audição muito desenvolvida. Por exemplo, um gavião. Olha a altura que um gavião voa. Ele precisa ter uma visão extremamente boa para conseguir enxergar os animais que estão no solo, para ele conseguir predar esses animais. Então, por isso que eles têm essa visão e audição tão aguçadas assim, tá? As aves que conseguem voar, né? Por exemplo, o gavião, o beija-flor, a andorinha, elas são chamadas de aves carenas. E as aves que não conseguem voar, como por exemplo a avestruz, galinha, elas são chamadas de aves ratitas, tá, gente? Então essa é a diferença entre as carenas e as ratitas, beleza? Então aqui eram as características das aves. Agora vamos para os mamíferos. Gente, quem são os representantes dos mamíferos? Também são muitos e muitos e muitos representantes dos mamíferos. Dentre aí alguns exemplos, nós temos a baleia. Então, baleia é mamífero, tá? O morcego, gente, é mamífero, por mais que tenha asa. Ah, professora, mas tem asa, é ave. Nada disso. É um mamífero, tá? Morcego é mamífero. Cão, rato, vaca, ser humano, girafa, elefante, são animais mamíferos. Opa, acho que eu esqueci aqui, só vou voltar um pouquinho de falar que as aves, elas são endotérmicas. Olha só, endotérmicas. As anteriores eram ectotérmicas. Cadê? Ectotérmicas, ou seja, elas não possuíam calor próprio, né? As aves, elas são endotérmicas, elas são animais de sangue quente, elas conseguem produzir o seu próprio calor, não precisam de recursos externos como o sol. E os mamíferos também são endotérmicos, também são animais de sangue quente, então não precisam não precisam ir no sol, por exemplo, para esquentar o seu corpo. Por que o lagarto sempre fica no sol? Aqui vou voltar só um pouquinho. Aqui o lagarto. Por que o lagarto fica no sol? Porque ele precisa fazer com que o seu corpo, manter a temperatura do seu corpo num nível adequado, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Então, ele precisa ir no sol para esquentar seu corpo. Por isso que quando às vezes a gente vai no sol, não sei, aqui no sul a gente sempre fala lagartear, né? Ah, vou lá lagartear, porque vai no sol se esquentar. Mas a gente não precisa ir no sol para se esquentar, né? A gente consegue se esquentar por si só. O nosso sangue já é quente, tá? Então, nós somos animais endotérmicos. Os mamíferos, a principal característica dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias. Aliás, por isso que é o nome mamíferos. Mamíferos quer dizer o quê? Animal que tem mamas, ou seja, que amamenta o seu filho ou o seu filhote, né? Então, presença de glândulas é a principal característica dos mamíferos. Além disso, os mamíferos têm o corpo recoberto por pelo, né? Olha, o cachorro, o rato, nós mesmos temos pelo corpo inteiro. Nos mamíferos também são animais que possuem glândulas que produzem suor. Então, a gente somos um dos poucos aí animais que tem essa capacidade de suar, ou seja, de regular a nossa temperatura do corpo. Quando a gente se exercita na educação física, por exemplo, corre um monte lá, a gente sua, certo? Quando a gente sua, a gente tá fazendo o quê? A gente tá resfriando o nosso corpo por fora, né? É como se fosse um mecanismo do nosso corpo para resfriar o nosso organismo, né? Além disso, outra característica dos mamíferos são os dentes especializados, né? Já perceberam que os dentes da frente
são mais para cortar os alimentos. Os dentes aqui, os caninos, são para rasgar o alimento. E os lá do fundo são para macerar os alimentos, né? Que daí é mais para mastigação mesmo. Então, essa é uma característica dos mamíferos também, dentes especializados. Muitos dos mamíferos apresentam comportamento social. Exemplo, nós seres humanos, né? A gente vive em família, a gente tem amigos, a gente vive numa sociedade. Então, muitos apresentam um comportamento social, mas não são todos. E a maioria é vivípara. Isso quer dizer o quê? Que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo da mãe, né? Ocorre dentro do corpo da mãe, e dentro do lado do corpo da mãe tem a placenta, que vai fornecer os nutrientes para o embrião, que vai retirar as excretas produzidas por esse embrião. Então, a maioria é vivípara, ou seja, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro da mãe. Entretanto, pessoal, existem dois grupos aí de mamíferos que não são vivíparos, que é o grupo dos monotremados, em que lá é o grupo dos ornitorrincos, tá? Que os ornitorrincos, eles possuem o seu desenvolvimento embrionário por ovos. Então, eles botam um ovo. Mas eles são mamíferos por quê, então, professora? Porque eles possuem glândulas mamárias, que é a principal característica dos mamíferos, tá? Então, o ornitorrinco possui glândulas mamárias, mas bota ovo. E nós temos também o grupo dos marsupiais, que é o grupo dos cangurus, gambás e koalas. Esse grupo, eles possuem o desenvolvimento embrionário inicial no útero da mãe, tá? Só que esse desenvolvimento embrionário no útero da mãe fica por um certo período, tá? O desenvolvimento do embrião no útero da mãe ocorre num determinado período e depois ele tem um nascimento precoce. E aí ele fica aqui como se fosse numa bolsa, né? Na mãe, só que fora do útero, estão vendo? E isso daí dura um certo período, até o período aí da amamentação, ele fica aqui para fora. Então, inicialmente os marsupiais, eles possuem desenvolvimento embrionário no útero da mãe, mas aí tem um nascimento precoce, antes do tempo, e ficam aqui nessa bolsa. E eles ficam aqui se desenvolvendo até o período da amamentação, tá? Então, essa é a característica dos marsupiais. Então, nem todo mamífero ocorre o desenvolvimento embrionário dentro do corpo da mãe, tá? Gente, a aula de hoje, então, era para diferenciar aí os grupos dos vertebrados. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, me mandem mensagem. Daí vocês respondam a atividade lá que eu vou passar para vocês, que é a cruzadinha, e eu desenhar lá as principais características dos vertebrados. E aí, me manda lá as atividades prontas, tá? Se tiverem dúvidas, é só chamar. E a aula de hoje era isso. Muito obrigada e tchau, tchau.